Oi, eu sou o Yusley e eu vou falar sobre os desertos. Pois bem, vamos começar. Primeiramente, eu vou falar uma coisa que talvez nem todos saibam, mas os desertos eles são divididos em dois tipos, que são os desertos quentes, que são os desertos mais conhecidos, como por exemplo o deserto do Saara, e os desertos frios, que são também desertos, mas eles são desertos geralmente congelados. Um exemplo de deserto frio é a Antártida, que inclusive é o maior deserto do mundo. Os desertos, eles são caracterizados pela pouca ou quase nenhuma precipitação, ou seja, nos desertos quase não chove. Um exemplo disso é que na Antártida, que é um deserto frio, não chove há mais de 2 milhões de anos. Mas eu vou falar especificamente sobre os desertos quentes. Como eu já disse, não chove muito nos desertos, e devido a isso, o clima é bastante seco. O solo é bastante arenoso e há uma grande variação térmica, ou seja, há uma grande variação entre a temperatura que ocorre durante o dia e que ocorre durante a noite. Para vocês terem uma ideia, as temperaturas durante o dia em um deserto podem alcançar 70 graus Celsius e durante a noite podem alcançar menos 10 graus Celsius. Devido a essas condições tão extremas, os animais e plantas que vivem nos desertos precisam apresentar algumas adaptações para conseguir sobreviver neste ambiente. Agora, eu vou falar sobre a flora dos desertos. As plantas que vivem nos desertos apresentam diversas modificações, das quais eu falarei de algumas. A vegetação no deserto é mais espaçada e concentrada em fendas e debaixo de rochas, porque nesses lugares a água, quando chove, pode se acumular e assim elas têm maior disponibilidade de água. E também, sendo mais espaçadas, elas evitam a competição por água e por outros recursos. As plantas do deserto, elas também coletam gás carbônico à noite para evitar grande perda de água. Por quê? Para coletar o gás carbônico, as plantas abrem algumas estruturas chamadas estômatos. Mas quando elas fazem isso, elas também permitem a saída de água dos seus corpos. Então, coletando gás carbônico à noite, devido às baixas temperaturas, elas tendem a perder menos água. Outra característica das plantas do deserto é elas apresentarem um ciclo de vida mais curto. Porque elas têm que aproveitar o período onde tem água. Elas têm que produzir sementes e as sementes delas têm que germinar e produzir sementes novamente. Por isso, elas geralmente apresentam um ciclo de vida mais curto. Quando elas não apresentam um ciclo de vida mais curto, elas também podem ter suas sementes com maior período de dormência. Ou seja, elas geram as sementes, jogam elas no solo e a semente fica lá adormecida até que venha água e ela possa germinar. Agora eu vou falar mais especificamente sobre os cactos, em que inclusive estão presentes aqui em minha maquete. Este maiorzinho aqui é um cacto azul e esse daqui menorzinho é um cacto dedal. Pois bem, agora eu vou falar algumas características dos cactos. Os cactos, eles possuem raízes mais rasas e que cobrem uma vasta área. Assim, eles podem coletar a água que vem da chuva. Outra característica dos cactos é que eles possuem caules capazes de armazenar água. Assim, eles podem passar longos períodos sem precisar coletar água. Outra característica dos cactos é a ausência de folhas e a presença de espinhos. Alguns cactos até apresentam folhas, mas folhas reduzidas. A ausência de folhas auxilia o cacto a evitar a perda de água durante a transpiração. Agora eu vou falar sobre a fauna dos desertos. A fauna dos desertos geralmente é composta por pequenos animais, como pequenos mamíferos, répteis, insetos e aracnídeos. Geralmente esses animais possuem hábitos noturnos, ou seja, eles se escondem durante o dia e saem durante a noite, quando as temperaturas elas são mais amenas. Pois bem, eu vou falar mais especificamente de dois animais, dos dromedários e do lagarto-dragão. O primeiro animal é o camelo. O camelo ele possui diversas adaptações para que ele possa sobreviver no deserto, das quais eu falarei de algumas. Algumas adaptações do camelo são a presença de fezes mais secas e uma urina mais concentrada e pastosa, assim perdendo menos água. A pele de um tom claro, o que resulta na reflexão dos raios solares, evitando que ele superaqueça. Sua corcova, que deve ser uma das características mais marcantes, que é cheia de gordura. Essa gordura ele pode converter em água, caso ele precise, e ela também serve como um isolante térmico durante a noite. Cílios alongados que protegem os olhos durante tempestades de areia. Narinas com a capacidade de se fechar, evitando assim que entre areia no seu nariz durante tempestades de areia. Patas mais largas que evitam que ele afunde na areia. E o outro animal é esse pequeno lagarto, que é o lagarto-dragão. Dele eu só queria comentar uma característica. Observem que ele tem pernas mais alongadas, o que evita que ele encoste o seu tronco na areia, que geralmente é bem quente. Agora eu vou falar sobre duas coisas que devem ter chamado muita atenção na minha maquete, que são isso daqui, que representa um fóssil, e isso daqui, que representa um foguete. Agora eu vou explicar por que cada um deles está aqui. Primeiro, este daqui.
Isso daqui representa um fóssil, que faz referência a um deserto chamado Deserto de Gobi, que se localiza entre a China e a Mongólia. Esse deserto ele é rico em petróleo, em sal e em jazidas fósseis. Para vocês terem uma ideia, durante 2005 e 2006 foram encontrados 97 fósseis de Psittacosaurus. Aqui temos uma imagem de um fóssil de Psittacossauro e essa é a imagem de uma reconstrução dele. E isso daqui representa um foguete, que faz referência ao deserto de Black Rock nos Estados Unidos. Esse deserto ele é um lugar propício para o lançamento de foguetes espaciais, por isso que eu coloquei aqui como referência. Pois bem, esse foi o meu trabalho e eu espero que tenham gostado.